Revelados os segredos da Área 51. Todas as manhãs, pelo menos 500 pessoas chegam a um terminal de embarque restrito na ala norte do aeroporto McCarran, em Las Vegas, Nevada. Lá embarcam num Boeing 737-200 sem qualquer tipo de identificação. Após 30 minutos de voo, chegam ao seu destino final, a base aérea de Ground Lake, cerca de 170 quilômetros ao norte da capital mundial dos cassinos. O local também é conhecido como Área 51. Dreamland, Terra da Fantasia, ou simplesmente The Ranch, a Fazenda, é uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu sua existência oficial em 1994, e ainda assim com muitas restrições. Mas que segredos tão importantes poderiam estar escondidos neste local? Parte dessa resposta foi dada no dia 18 de abril passado, através do site TerraServer, na internet. A empresa sediada na cidade de Raleigh, também nos Estados Unidos, é especializada na obtenção e comercialização de imagens digitais via satélite, que disponibiliza para compra através do endereço www.terraserve.com. Quem visitou o site a partir daquela data, pode ver em detalhes inéditos dúzias de fotografias da Área 51. Embora com poucas explicações, as imagens foram obtidas no dia 17 de março de 1998, num trabalho em conjunto das empresas Aerial Image, Microsoft, Compaq e Kodak. O satélite usado para fazer as fotos digitais é de uma empresa soviética ligada à Agência Russa de Aviação e Espaço, a Sovinform Sputnik. Conheço os segredos da área militar mais bem guardada do mundo, dizia o site da TerraServe. De fato, as detalhadas imagens mostram o real tamanho dessa que é uma das maiores e mais secretas bases militares de todo o planeta. A base aérea de Ground Lake ocupa apenas uma fração da área total onde está o Dreamland. Durante muito tempo, o mundo apenas suspeitava que uma base como a Área 51 existisse. Apesar de alguns ufólogos falarem abertamente sobre o assunto desde os anos 70, a unidade é gigantesca e tão secreta que não aparece em qualquer mapa civil ou militar que não seja destinado ao uso por autoridades de altíssimo escalão. E tem décadas de existência. Desde a Segunda Guerra se testam armamentos secretos em suas instalações, o que justificaria segurança e confidencialidade máximas. Entretanto, depois do explosivo aumento do número de ocorrências ufológicas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, a Área 51 e outras instalações militares com os mesmos recursos passaram também a comportar experiências secretas com UFOs acidentados e resgatados em todo o planeta. O complexo principal de Dreamland tem sua estrutura básica quase toda alojada abaixo da terra, em prédios subterrâneos que, segundo especialistas, teriam mais de 20 andares. Nas fotos reveladas pela TerraServer, podem ser vistas entradas misteriosas para esse universo subterrâneo. Agora, após a sua exposição, os ufólogos do mundo inteiro se perguntam, dessa vez somados à população que já conhece a verdade sobre o local, duas coisas. Primeiro, se o governo vai de uma vez admitir sua existência. Segundo, se o número 51 é indicativo de que outras 50 unidades iguais tenham sido construídas antes dela. Quantas foram depois, só o tempo dirá. Numa das fotos mais nítidas, é mostrada uma pista de pouso e decolagem de 9 km de extensão, o que equivale a quase 50 campos de futebol colocados lado a lado. O satélite de Sovinform Sputnik revelou que a pista é maior do que algumas das mais gigantescas do mundo, alojadas em aeroportos como Los Angeles, Atlanta e Frankfurt. Mas para que se necessita de uma pista com essa enormidade? Por quê?
para que serve essa pista com essa enormidade? Talvez a resposta esteja na construção de aviões invisíveis ao radar, como o Stealth e Aurora, desenvolvido e testado no local. Entretanto, as imagens da Terra-Serve são bem complexas. Algumas mostram como a área cresceu, inclusive detalhando a reconstrução e expansão do conjunto de prédios e alojamentos militares que lá existem. Numa das imagens, vêem-se instalações recém-construídas até um descomunal paiol de munições. Aqui reside um problema da maior gravidade. O governo norte-americano irá ter incômodas dores de cabeça para explicar à nação como novos prédios foram erguidos naquela que é uma área militar inexistente, segundo todos os informes e declarações oficiais. E não se pense que tal cobrança não será feita. A Área 51 é objeto constante de programas da forte e incisiva imprensa daquele país. Até Larry King, da CNN, já fez entrevista com estudiosos do problema diretamente dos arredores da base ao vivo. A questão da segurança nacional envolvendo Dreamland é tão complexa que Hollywood satirizou o fato no filme Independence Day, quando fez alusão ao fato de que o próprio presidente norte-americano desconhecia a sua existência. Clinton pode saber que ela existe, mas tem apenas vaga ideia do que se faz lá, declarou recentemente o físico e ex-funcionário da área Bob Lazar. Hangares gigantescos. Noutra fotografia da Terra-Serve, pode ser visto o que se parece com 4 gigantescos hangares para aviões. Ao lado da referida pista, ampliando-se a imagem, se observa também alguns ônibus, torres de tráfego aéreo e até carros. Muita atividade para um lugar que sequer consta dos mapas oficiais. Se você perguntar a qualquer morador daquela região sobre a base, vão lhe dizer até onde ela fica e a que horas podem ser vistas luzes estranhas, disse à revista UFO o estudioso David Darlington. Mas se você fizer a mesma pergunta a uma autoridade ou até mesmo a um guarda de trânsito, eles jamais admitirão a existência do local. Alguns estudiosos já afirmaram que um dos hangares da foto seria o famoso Hangar 18, temas de livros e até de um filme sobre a queda de uma nave extraterrestre. Mas a confusão foi desfeita rapidamente, pois o referido hangar, hoje desativado, ficava na base aérea de Wright-Patterson, em Ohio. Era para lá que corpos de alienígena e naves extraterrestres acidentadas eram enviados, antes da Área 51 ser usada para o mesmo fim. A reação da comunidade científica norte-americana à revelação das fotos foi imediata e dividiu celebridades. Eu quero ver discos voadores como qualquer outra pessoa, disse John Pike, da Federação Americana de Cientistas. Nas fotos pode ser vista intensa atividade acontecendo naquele lugar. Parece que muita verba é aplicada na Área 51, mas pouquíssima informação sobre seu uso sai de lá. Ufólogos também se agitaram em todos os cantos da Terra. Pela primeira vez, algo verdadeiramente importante estava acontecendo e tinha chance de forçar o governo a admitir a existência de Dreamland definitivamente. A Terra-Serve, portanto, está fazendo um grande favor à comunidade ufológica internacional. A tecnologia que empregou na obtenção das fotos só era utilizada até então pelas agências de inteligência mais preparadas do mundo, com seus satélites e espiões de alta especialização. Bill Clinton pode até saber que a Área 51 existe, mas tem apenas uma vaga ideia do que acontece lá. Frase de Bob Lazar. Com tais instrumentos em mãos, imagina-se que até 2003, mais de 10 empresas de 5 países se beneficiem diretamente da obtenção de fotos de alta resolução em qualquer parte do globo. Isso está deixando o governo dos Estados Unidos preocupado, pois se acredita que imagens como essas possam encorajar a indústria internacional da espionagem e, consequentemente, ataques contra a sociedade por grupos extremistas.
Ao longo dos anos, a Área 51 tem sido exemplarmente bem guardada por militares em jipes, helicópteros, Rank e aviões diversos. Um sofisticado sistema de detecção de presença capta tudo que se mexe em seu perímetro, ativando os guardas que vão ao local da intrusão e removem os que se aventurarem pelos morros em volta da base. Esses sensores são tão modernos que seriam capazes de sentir literalmente o cheiro de estranhos e poderiam distingui-los de animais. Somente de cima de algum deles, aliás, em condições absolutamente favoráveis, é que se consegue ver algo da área. Isso se os militares não prenderem um curioso. Há placas espalhadas por todos os cantos informando que intrusos podem ser detidos. Na verdade, pela extensão da Lei da Segurança Nacional dos Estados Unidos, um curioso capturado nos arredores de Dreamland pode ficar detido sem qualquer explicação a dar ou receber por 72 horas. Em determinadas circunstâncias, os guardas podem atirar para matar, sem qualquer pergunta ou titubeio. O perímetro de segurança da área cresceu muito nos últimos anos. Como mostram as fotos, até 1984 era fácil observá-la da Montanha Baldy e de outros lugares mais altos, que ficam ao norte das instalações militares. Mas devido às hordas de curiosos que para lá acorriam, a Força Aérea Norte-Americana estendeu a área da vizinha base aérea de Nellis, cerca de 100 km de Dreamland, de forma a reforçar a segurança do local contra invasões. Entretanto, 2 morros ao sul de Ground Lake ainda ofereciam uma visão razoável da base até 1995, quando as autoridades também suprimiram esse acesso. As localidades de Whiteside Peaks e Freedom Ridge foram então anexadas ao complexo militar que insistem as autoridades que não existe. Felizmente agora temos as fotos de satélite para apreciar e isso é bom para a saúde dos ufólogos que corriam sérios riscos adentrando os arredores de Ground Lake. A 2 horas de carro de Las Vegas pela rodovia NV-93, em pleno deserto de Nevada, estima-se que o complexo militar de Dreamland tenha 9.000 hectares, inserido numa área equivalente ao tamanho da Suíça. Seu espaço aéreo é o mais inviolável dos Estados Unidos. Nenhuma aeronave tem permissão para sobrevoá-lo, nem mesmo de companhias aéreas regulares que atendem ao sul do Nevada e da Califórnia. Em seus primórdios, a Área 51 já serviu como base secreta de operações para o Lockheed Aircraft Corporation desenvolver aviões de espionagem para a CIA. Mas foi usada também pela Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos para testes de bombas, inclusive nucleares. Segundo especialistas, a área continua sendo a sede de alguns dos projetos mais revolucionários dos Estados Unidos. Não porque a tecnologia lá utilizada seja de segurança nacional do país, e sim porque teria origem extraterrestre. Tecnologia alienígena desde o estabelecimento da Área 51, várias pessoas declararam ter visto estranhos objetos sobrevoando seu espaço aéreo e arredores, mas autoridades sempre negaram os fatos. Contudo, um de seus próprios funcionários declarou que na base, além de projetos militares avançados que usam tecnologia alienígena ativamente, discos voadores genuinamente extraterrestres também seriam objetos de estudo. As naves resgatadas intactas ou não em acidentes eram consertadas ou reconstruídas em Dreamland e depois submetidas à prova por pilotos de testes. Foi o próprio físico Robert Bob Lazar quem fez tal afirmação, sendo seguido por vários outros ex-funcionários das instalações de Ground Lake. Quase todos os dias eu pegava o avião em McCarran e ia à fazenda onde trabalhava em tecnologia revolucionária, declarou Lazar, que trabalhou 5 meses na base a partir de dezembro de 1988. O piloto de teste e herói de guerra John Lear, filho do então proprietário da fábrica de aviões a jato Learjet, foi um dos que colocou os UFO à prova.
Lazar recentemente estendeu suas declarações e informou que o governo norte-americano estava pesquisando nada menos que 9 discos voadores na Área 51 e tentava adaptar sua tecnologia em projetos terrestres com o uso da chamada engenharia reversa. Por suas declarações, ele e sua mulher receberam várias ameaças de morte. Assim, evitando correr risco, em novembro de 1989, decidiu aparecer em público e confirmou suas alegações. Disse que há um lugar secreto no interior da Área 51, conhecido como S4, próximo ao Lago Seco Papose, onde as naves alienígenas eram guardadas. Explicou que seu trabalho se dava justamente naquelas instalações, junto a uma equipe de 22 engenheiros contratados para estudar o sistema de propulsão dos discos voadores. Agora, as novas imagens da Terra serve confirmam a declaração de Lazar, mostrando detalhes de tais instalações. Ainda segundo Lazar, o S4 era um enorme complexo subterrâneo que ocupava toda a área de uma cordilheira de montanhas. No início, o físico pensou que estivesse trabalhando com uma tecnologia altamente sofisticada criada pelo homem. Mas quando entrou em um dos discos voadores lá alojados, convenceu-se de que se tratava de algo de outro mundo, porque tanto sua forma quanto suas dimensões confirmam sua origem não humana. As naves que examinei não possuíam juntas aparentes, nenhuma solda, parafusos ou rebite, disse Lazar. As bordas de todos os elementos da espaçonave eram arredondadas e suaves, como se tivessem sido feitas com cera quente, submetida a um rápido processo de resfriamento. De acordo com seu relato, havia arcos e delicadas cadeiras de somente 30 centímetros de altura no interior dos veículos espaciais. Sua unidade de propulsão era o que mais lhe intrigava. Tinha o tamanho de uma bola de beisebol e irradiava um campo antigravitacional através de uma coluna oca, situada verticalmente no centro da nave. Lazar teve sua curiosidade científica aguçada e passou a procurar informações sobre tudo o que acontecia em S4. Foi quando teve acesso a um memorando que confirmou suas suspeitas. Nele havia uma quantidade impressionante de informações sobre os UFOs, inclusive fotografias de autópsias de pequenos seres cinzas com grandes cabeças calvas, declarou a revista UFO. O governo estava escondendo da população fatos da maior gravidade. Tudo aquilo estava sendo feito em Ground Lake, mais precisamente em S4, desabafou. ETs mantidos cativos. Dentro da rotina de trabalho desenvolvida em Dreamland, era tido como estabelecido que os alienígenas mortos e autopsiados, anteriormente proprietários da nave, então alojadas na base, fossem provenientes da estrela Zeta Reticuli. Mas nem todos tinham morrido nas quedas, garantia Lazar. De fato, de acordo com ele e outras fontes, algumas naves extraterrestres ficaram apenas levemente avariadas em impactos com o solo, e seus tripulantes não foram mortos. Nestes casos, tanto os veículos quanto os seres precisavam ser isolados e bem cuidados. Não se poderia permitir que tais criaturas ficassem soltas, pois sua sobrevivência deveria ser garantida pelo maior período de tempo possível. Foi por isso que se construiu instalações específicas na Área 51 que pudessem receber tais seres, onde viveriam sob eterna supervisão. Nutricionista, médico, fisioterapista, comunicólogos, estudiosos e uma infinidade de profissionais de alto padrão foram empregados na manutenção da vida dos extraterrestres 24 horas por dia, 7 dias por semana. Contam algumas fontes que, com o passar do tempo, alguns dos aliens mantidos nessa espécie de cativeiro passaram a comunicar-se com seus, digamos, algozes. Tais comunicações era tudo o que o governo queria, pois se tentava extrair o máximo possível de informações dos seres, para fins tecnológicos, garante Lazar. Assim, aos poucos, alguns aliens passaram a transmitir tecnologia para os cientistas que trabalhavam na Área 51. Às vezes até com elevado nível de colaboração entre ambos, especialmente no desenvolvimento de programas específicos. No entanto, no incidente em 1979, a confiança mútua foi desfeita e alguns dos seres teriam se rebelado contra os cientistas e militares com quem trabalhava.
assassinando alguns deles. Não vi isso acontecer, pois foi antes de trabalhar lá, mas li isso no memorando a que tive acesso e recomendava que tivéssemos muito cuidado com tudo que tocássemos lá, disse Lazar. O cientista, no entanto, confirmou que um dia viu por uma porta entreaberta 2 homens com batas brancas olhando para baixo e falando com um pequeno ser que possuía braços compridos. Boa parte da área 51 é subterrânea para que se fuja da vigilância de satélites espiões. É certo que todas essas afirmações são difíceis de acreditar, e muita gente atribui os relatos de Lazar apenas uma fertilíssima imaginação e uma desmedida volúpia por fama e dinheiro. O físico teve muito do primeiro, mas quase nada do segundo, e hoje tem sua reputação e credibilidade colocadas em xeques por muitos ufólogos que não acreditam em sua história. Ainda assim, Lazar está longe de ser descartado, especialmente agora que as fotos da Terra-Serve confirmam alguns detalhes da localização de prédios, pistas de pouso e outros itens a que ele se referiu desde que decidiu expor publicamente o que alega ter visto na Área 51. Segundo o jornalista de Las Vegas, George Knapp, muitos estudiosos examinaram a vida de Lazar e confirmaram suas afirmações. Knapp tem em seu poder uma gravação em vídeo do depoimento de uma testemunha que participava de importantes planos militares, em que afirma que as autoridades não só conhecem e empregam tecnologia alienígena em Dreamland, como mantêm alienígena em seu poder desde a década de 50. Ameaças a testemunhas. Não é fácil tentar descobrir alguma coisa sobre o que acontece na Área 51, desabafa o experiente Knapp. Todas as investigações que realizamos são acompanhadas por militares da base e nossas tentativas de entrevistar testemunhas que lá trabalharam são constantemente, completamente frustradas. Outro jornalista que investigava a área abandonou seu trabalho por ter recebido represálias. Um engenheiro eletrônico que observou um disco voador nos arredores da base disse, disposto a fazer uma declaração num programa de TV, desistiu da tentativa assim que percebeu estar sendo seguido por militares. Muitas outras testemunhas dispostas a vir a público foram ameaçadas de forma direta ou indireta. O ufólogo Norio Ayakawa filmou a rápida aparição de um objeto que surgia próximo à Área 51. Definitivamente não convencional e, em hipótese alguma, um avião. Mas quando tentou fazer declarações a respeito, foi intimidado por agentes federais. Ainda assim, filmagens de UFOs nos arredores de Las Vegas e ao norte, próximo a Dreamland, estão longe de serem comuns. A revista UFO chegou a lançar nos anos 80 um vídeo com mais de 120 minutos de filmes de estranhos objetos voadores não identificados registrado nessas condições. Atualmente, o vídeo Segredos que o Governo Oculta é o documentário mais completo já produzido sobre a Área 51. No vídeo, há gravações que mostram objetos brilhantes se deslocando pelo céu em velocidades surpreendentes, executando manobras impossíveis. Um desses objetos se aproximou de uma equipe de reportagem da rede norte-americana NBC e seus membros ficaram com queimaduras produzidas por algum tipo de radioatividade desconhecida. No filme ainda pode ser vista a imagem de 2 supostos discos voadores, um deles parecendo-se com um reator voando a baixa altitude e o outro com uma réplica mal feita de um cesto de lixo. Os objetos seriam máquinas aéreas criadas e manipuladas dentro de programas que fogem à vigilância do Congresso dos Estados Unidos, chamados de Black Programs ou Black Operation. Existe pelo menos 8 Black Programas voando pela Área 51, afirma o escritor, especialidade em aeronáutica, Jim Goldau. Como o caça Stealth, eles são projetos secretos do governo e realizam manobras a impressionantes velocidades e condições, levando muitas pessoas a acreditar que se trata de discos voadores. Apesar de todo o alvoroço que foi criado em torno das imagens divulgadas pela Terra-Serve e as milhares de histórias a respeito de Groom Lake,
O Pentágono negou no mês passado que existia um projeto secreto ou mesmo discos voadores na área. Admitida em comunicado oficial apenas como uma instalação militar como qualquer outra, é evidente que se existem realmente extraterrestres participando de programas militares secretos em Drumlade ou em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, o governo jamais admitiria. Perguntando por repórteres se havia ou não naves ou qualquer outra coisa alienígena no local, o porta-voz Ken Bacon chegou a insinuar um sorriso e afirmou que tudo não passava de imaginação, mas foi imediatamente desmentido por um outro ex-funcionário da área, segundo o qual os oficiais saberiam muito bem esconder o que quisessem dos olhos de curiosos. Até mesmo o presidente Bill Clinton, que já foi favorável à liberação de informações sobre UFOs, declarou ao Congresso que vai continuar mantendo em sigilo as atividades da Força Aérea na base secreta de Ground Lake por tempo indeterminado. A liberação de informações sobre as atividades exercidas em Ground Lake seria extremamente prejudicial à segurança nacional, declarou Clinton. Mas isso foi antes da Terra Serve via público com as fotografias que expõem a realidade existente atrás das montanhas do deserto do Nevada, entre as quais se aloja a maior e mais complexa unidade militar do mundo. Todos os anos, o presidente Clinton assinava um novo documento em que dá continuidade ao sigilo sobre a Área 51. Isso só ajuda a fomentar a curiosidade e a indignação popular. Ainda assim mesmo que muitos ufólogos acreditem que o governo norte-americano tem acesso à tecnologia extraterrestre. Suas opiniões sobre o que ocorre em Drumlade podem ser divergentes. O físico canadense Stanton Friedman, correspondente de UFO no Canadá, é um dos maiores especialistas no assunto. Garante que a área está sendo usada para o desenvolvimento de uma grande variedade de veículos secretos, como o U-2, o SR-71 e o próprio Stuart, e provavelmente o projeto Aurora. Friedman já esteve no local durante o programa Larry King Live em outubro de 1994 e disse que muitas das instalações da Área 51 são subterrâneas, estão dentro de montanhas, por isso que os satélites espiões que passam sobre a região nada detectam de significante até este momento. Para Friedman, por serem subterrâneas, as instalações militares de Drumlade estão bem protegidas contra as armas nucleares inimigas, além da curiosidade dos ufólogos. Ele não acredita na história de Bob Lazar. Lazar mentiu sobre seu passado e até sobre seu currículo profissional e escolar. Por isso é difícil crer que esteja falando a verdade sobre qualquer coisa. Ainda assim, acredito ser possível que veículos alienígenas estejam sendo guardados no subsolo. Já o ufólogo Kevin Handley, autor de The Truth About the UFO Crash a Roswell, acha que não há grande mistério na Área 51. Penso que a Força Aérea esteja realmente fazendo seus testes de aviões secretos, mas não há nada de extraterrestre nisso. Handley também afirma que as 9 imagens da Terra Serve não trazem nada inédito. Não sei o porquê desse alvoroço todo. Opiniões à parte, o importante é que ufólogos conseguiram, depois de anos de insistência, provar a existência de uma base tão secreta, através das novas imagens que surgiram na internet de forma nunca esperada. É claro, não havia expectativa em ver UFOs estacionados nas pistas de decolagem, ou fazendo manobra sob a torre de controle da Área 51. Mas a imagem mostra que o governo norte-americano tem informações ultra secretas que deseja manter longe do alcance do público. Não seria de se surpreender se agora, após o acontecido, Drumlade fosse aberta para alguma rede de televisão norte-americana ou mesmo para o público. Tudo isso faz parte do jogo de desinformação que se exercita para esconder a verdade. Enquanto isso acontecesse, quem sabe o governo dos Estados Unidos já não estaria reestruturando a manutenção de do sigilo em torno de uma eventual Área 52. A Área 51, como hoje se sabe, é uma das instalações militares mais secretas do mundo, mantida pelo governo norte-americano, localizada no deserto de Nevada, 170 quilômetros ao norte de Las Vegas. De acordo com os ufólogos dos Estados Unidos, quase uma dezena de discos voadores já foram resgatados nessas condições pelo governo e encaminhados à Área 51, onde foram recuperados
e tem sido experimentalmente testado por pilotos de caça. Cientistas que trabalharam nas naves, como Bob Lazar, e pilotos que as testaram, como John Lear, afirmam que o que existe na base é algo absolutamente surpreendente e vai além da nossa imaginação. Ainda de acordo com ex-agentes de serviços internacionais de inteligência que tiveram acesso à Área 51, as naves são mantidas em hangares e laboratórios subterrâneos, onde cientistas terrestres trabalhariam em conjunto com seres alienígenas. 2 documentários impressionantes reportam tal atividade, ambos exclusivos da revista UFO. O primeiro é uma superprodução premiada internacionalmente do ufólogo alemão Michael Hesemann, Segredos que o Governo Oculta. O vídeo, que é referência mundial no tema, mostra o depoimento de inúmeros cientistas e ex-oficiais norte-americanos que resolveram vir ao público e contar o que sabem. As filmagens proibidas, o documentário com 2 horas e 15 minutos de duração e filmagem em loco, também apresenta imagens inéditas que mostram onde e como esses UFOs são mantidos secretos. O segundo vídeo foi produzido pelo ufólogo e estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni e é igualmente premiado em todo o mundo, um alienígena vivo na Área 51. Mostra pela primeira vez o que seria um extraterrestre sendo mantido cativo na Área 51, filmado há alguns anos. Segundo Bongiovanni, a criatura seria uma espécie de cientista alienígena que trabalharia junto com militares e cientistas terrestres em operações secretas chamadas de Black Project. Apesar de ufólogos de vários países estarem divididos no que diz respeito à autenticidade do material, alguns especialistas garantem que o ET apresentado no documentário é apenas um entre muitos que o governo dos Estados Unidos conserva sob cativeiro, como fonte de informação e tecnologia. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o joinha e acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigada!